Mensagem do céu. Queridos, mensagem do céu importante hoje para vocês, que trata acerca da ligação de alma. O que é um tipo de amor que liga a alma de uma pessoa a outra? A ligação de alma, ela não ocorre em qualquer tipo de amor, tá bom, amados? A ligação de alma é algo que o Eterno deseja, gostaria que nós tivéssemos esse tipo de sentimento uns pelos outros. A falta da ligação de alma nos relacionamentos é que causam tantos problemas, porque uma vez que você não consegue se colocar no lugar do outro, você não pode ver a amplitude do problema que o outro está vivendo, se você não tiver a sua alma ligada à da outra pessoa. Isso causa problemas em vários relacionamentos, mas os relacionamentos que mais sofrem a questão da ligação de alma, lamentavelmente, são as ligações mais próximas, são os relacionamentos mais próximos. Os filhos de Yaakov, eles não tinham ligação de alma com o seu pai. Eles tinham um relacionamento com ele de pessoas que são herdeiros, de pessoas que são filhos, mas as almas daqueles 11 meninos, no caso nos 10 meninos, não é? Porque não existia Benjamim nesse momento, junto com essas categorias, a alma daqueles 10 filhos não eram ligada à alma do seu pai. Nós vemos a alma de Yosef ligada ao do seu pai, pelo desejo dele retornar à casa paterna, mas nós não vemos a ligação daqueles 10 filhos pela maldade que eles cometeram, a atrocidade que eles cometeram com relação à vida do seu pai Yaakov. Trazer uma mentira e permanecer nessa mentira como um pacto entre os irmãos, regado a um valor da moeda de prata que receberam 2 moedas para cada um deles, não é? Então, queridos, de todos esses 10 filhos que estiveram nesse complô maligno, um complô maligno contra a vida do seu pai, e que na verdade poderia ter sido real, porque o desejo deles verdadeiramente era matar Yosef. O propósito da maior parte desses irmãos, exceptuando Reuven, era de realmente que ocorresse a morte de Yosef. E aconteceu que um deles, por algum motivo que nós não compreendemos muito bem, mas Yehudá, ao ver o pai sofrendo, me mostra e mostra para você que entre esses 10 irmãos havia um que tinha coração. Ele tinha um coração diferenciado. Ele pode ter tido lá a ira dele, ele pode ter tido o problema dele, pode ter pactuado com os irmãos, mas no caso dele a ficha caiu. Ele olhou para aquela situação, vendo o pai dele sofrendo, ele não iria continuar, manter o pacto, o voto que ele fez com os irmãos. Ele iria contar para o pai. Ele iria, eu creio, de todo o coração, agir contrário ao pacto que ele fez com os irmãos, de manterem-se calados acerca de todo esse mal, ao mau intento que eles tiveram. E aí o que ocorre? Ocorre que ele decide morar até com ímpio. Ele decide morar com uma pessoa que não tinha nada a ver com a vida da casa de Yaakov. Ele sai e vai morar perto de um homem chamado Irá, que era um Adulami. Então, Bereshit 38:1 diz isso. Nesse tempo, Yehudá deixou seus irmãos e se estabeleceu perto de um homem chamado Irá, um Adulami. E Yehudá não aguentava mais ver o sofrimento do pai, ele não aguentava mais presenciar todo aquele mal que ele se sentia parte. Ele tinha uma dízima da parte do sofrimento. Ele era o 10%, queridos. Desses 10 irmãos, nós temos uma dízima, nós temos a parte pequena, uma partícula, 1/10 dos irmãos. Ele não pactuou com aquilo de um modo integral. A sua alma não permitia que ele tivesse paz. Ele preferiu ir para longe. Acontecem coisas terríveis na vida dele, que é o caso de Yehudá com Tamar, e ele acaba perdendo primeiramente um filho. As escrituras vão dizer que ele era maligno, e ele, queridos, tinha aquele filho primogênito como o seu bem mais precioso na terra. Ele havia visto o sofrimento do pai e ele se apegou ao seu filho primogênito.
ele agia com o seu filho primogênito, treinando-o para ser um herdeiro do clã, treinando-o para que pudesse receber a autoridade sobre todo o clã de Yehudá. E o Eterno reprova aquele filho por amor do próprio Yehudá. Quando o Eterno viu o arrependimento de uma pessoa, queridos, o Eterno impede a má semente de frutificar naquela vida, de frutificar na herança daquela vida. O Eterno, por amor a Yehudá, por ver o seu coração, é que ele extirpou uma má linhagem que impediria de que Mashiach viesse da descendência de Yehudá. O segundo filho é maligno também, e o segundo filho é morto. Yehudá sofre profundamente, mas não se revolta. Ele compreende que aquele mal veio sobre ele como se ele estivesse pagando um preço pelo mal que ele havia feito ao seu pai. Ele tinha um coração diferenciado, meu querido e minha querida. Ele tinha uma posição de que eu estou sofrendo este mal, porque eu fiz esse mal. Eu fiz com que um homem justo, um homem muito melhor do que eu, passasse por algo assim. E agora esse mal me sobrevém. No meio dessa dor, a nora viúva de 2 filhos se acha grávida dele mesmo, mas ele não sabia, porque ela se vestiu com vestes de prostituição, porque ele não deu o filho caçula para que pudesse cumprir a lei do levirato, que seria constituir herdeiros para o filho primogênito. Nesse caso, quando ele descobre que ele mesmo era a pessoa criminosa, ele mesmo havia engravidado a sua nora, achando que ela era uma prostituta pelas vestes, pela cobertura de rosto com o véu, ele então compreende e diz: tu és mais justa do que eu. Esse homem trazia sobre si uma consequência do pecado dele. Continuamente nós vemos as palavras, e quando acontece algo tão ruim como ele ter de sacrificar a sua nora, ele fala: como eu faria isso? Eu sou mau. Ele procura o pai, ele volta para casa e pede ao pai que dê o conselho do que fazer com uma mulher que engravidou, certamente sem ter o direito de fazer isso. E o Eterno impede uma maldade, e nós temos aí nascido os 2 filhos que vêm de Yehudá por meio desta gestação, e um deles ancestral de Mashiach e Yeshua. Yehudá tinha tanto peso no seu coração ao ponto de chegar diante de Yosef sem saber que ele era o seu irmão, vendo ele como um vice-rei, como governador de todo o Egito, e ele chega perante ele e faz uma declaração emocionada, como ninguém poderia reportar. Se vocês lerem comigo Bereshit 44, 30 e 31, e vocês sentirem no seu espírito a narrativa desse homem, ele diz, quando ele defende a causa de Benjamim, que não permita que aquele irmão permaneça lá, ele fala: porquanto se eu for agora a meu pai, teu servo, e o menino não estiver conosco, vendo como o seu coração está ligado ao coração do menino, quando ele vir um menino que não está conosco, certamente morrerá. Os teus servos farão os cabelos grisalhos do teu servo, nosso pai, descerem ao Sheol com pesar. Todas as almas iam ao Sheol antes de Mashiach e Yeshua vir e levar cativo o cativeiro. Hoje essa parte do Sheol está vazia, Baruch Hashem. Hoje, quando você se passar por uma experiência de morte, que eu quero que não, que você esteja vivo e vivo até a vinda de Mashiach e Yeshua. Mas hoje, se nós passarmos por uma experiência de morte, nós passamos pelo mar superior e vamos dar lá diante do trono, embaixo da autoridade de Hashem, embaixo do trono. É diferente, queridos, nós não temos acesso ainda à parte onde Hashem está, mas existe um lugar maravilhoso onde as pessoas ficam e não veem mais as que estão sofrendo no Sheol. Baruch Hashem por isso. Baruch Hashem por isso. E ali, Yehudá tinha todo o conhecimento, queridos, das coisas espirituais. E ele fala com Yosef, se coloca, fica comigo, por favor. Eu não vou suportar ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Eu me dou no lugar, por favor, fica comigo. Deixa que eu me torne seu servo, eu te servirei para sempre. Essas palavras de profunda comoção fizeram com que Yosef fechasse as portas e chorasse com profundidade diante dos seus irmãos. A sinceridade da ligação de alma de Yehudá com o pai
de Erudá, que aprendeu agora a amar a Benjamim. Ele não se importava mais de ser chamado filho de Jacob. Ele não se importava mais com herança, ele não se importava mais, queridos, com nada que pudesse trazer a ele alguma vantagem. A vantagem para Erudá era ver o seu pai bem e o seu irmão em segurança. A ligação de alma que Erudá aprendeu foi por meio da dor, assim como seu pai Jacob. Seu pai Jacob se ligou à vida de Benjamim também por meio de dor, por meio da dúvida, da tristeza que ele teve de ter perdido um filho que na verdade estava vivo. Isso fez com que ele tivesse uma ligação de alma com Benjamim, de uma maneira que Erudá sabia: meu pai não sobreviverá. E Jacob somente se ligou, somente ficou vivo porque ele fez uma ligação de alma com Benjamim. A ligação de alma faz com que você permaneça com vida. A ligação de alma, ela traz para você uma motivação de existência. A ligação de alma é algo que motiva a permanecermos no meio de uma catástrofe, ainda sólidos e em pé. Foi o caso que Jacob fez com relação à vida de Benjamim. A ligação de alma ocorre quando vemos uma pessoa como única nas nossas vidas, quando nós observamos alguém com uma vida insubstituível diante de nós. E as relações, principalmente no casamento, queridos, deveriam ser assim. A pessoa deveria olhar o seu marido como único, o marido deveria olhar a sua mulher como única. A causa do divórcio nunca deveria ser comentada ou mencionada dentro de um casamento. Só que nós vemos, queridos, que nós temos casamentos mal sucedidos reportados também dentro das Escrituras. Se você observar a vida de uma pessoa que eu admiro com profundidade no meu espírito, que é o caso de Melech Davi, um homem que as suas palavras, que foram inspiradas pela Ruach HaKodesh, continuamente me trazem uma estrutura de vida. Eu posso dizer que a minha alma está ligada a Melech Davi. É um homem que me ajuda demais pelos escritos que ele deixou para as nossas vidas. E nós vamos ver, queridos, dois irmãos tendo um procedimento completamente diferente com relação à vida de Davi, que ainda não era rei. Mas nós vemos dois irmãos, Mical, princesa, e nós vemos o caso de Jonatã, que você conhece como Jonatas, príncipe e herdeiro do trono de Israel. Nós vamos ver duas posições completamente distintas de dois irmãos. Um que, mesmo sendo irmão, sendo carne da carne, sangue do sangue, se permitiu ter ligação de alma com Melech Davi. Mas a irmã Mical, ela buscava, ainda que ela dê vários textos, vocês vão ler, se vocês lerem a questão em 1 Samuel, vocês vão ver várias condições onde vai dizer que Shaul soube que Mical amava Davi e aquilo lhe agradou porque ele poderia manipular Davi, queridos. Que coisa terrível. Eu vou usar a minha filha para manipular a vida de outra pessoa. E aí você vai ler, queridos, a reação de Mical, como era dúbia. Eu vou ler para vocês, 1 Samuel 19, de 11 a 17, confiram comigo aí. Shaul, porém, enviou mensageiros à casa de Davi porque queria matá-lo, queridos, instruindo-os que ficassem ali de vigia e matassem pela manhã. Mical, esposa de Davi, disse: se você não salvar a sua vida essa noite, amanhã você estará morto. Mical fez que Davi descesse por uma janela e ele partiu em fuga. Mical então tomou o ídolo da casa, colocou sobre a cama, colocou uma colcha com pelo de cabra na cabeceira e cobriu com um pedaço de pano. Quando Shaul enviou um mensageiro para capturar Davi, ela disse: olha, ele está doente, ele está enfermo. Shaul então falou: olha, traga-o nem que seja na própria cama, porque eu vou matá-lo. Então, quando o intento dos mensageiros voltaram ali diante deles, eles acharam o ídolo na cama, uma colcha de pelo de cabra na cabeceira, e aí Shaul chama a filha
e pergunta: por que você me enganou dessa forma? Deixou que meu inimigo escapasse? A Mical responde, fazendo uma médiazinha com o pai: ele me ameaçou. Deixe-me ir ou eu te matarei. Queridos, quem em sã consciência se quer o bem do outro? Eu sei que meu pai está louco, meu pai não está funcionando direito, está sendo opresso por um espírito maligno. Eu ainda vou colocar mais lenha na fogueira, queridos. Eu vou colocar, porque tudo que ela fala já é mentira. Ela já mentiu que estava doente, ele já viu que ela tinha mentido, tudo que ela falou é mentira. É uma vida calcada em mentiras. Ao passo que nós vamos ver Jonatã, ele vai falar algo que realmente não estava ocorrendo. É verdade, é verdade, é verdade. Como você justifica Jonatã? Ele faz, Jonatas vai fazer um discurso para o pai que não é verdadeiro, é verdade. Mas a intenção de Jonatã, no meio de uma situação absurda, era de pacificação dentro do que ele conhecia, do que ele poderia fazer e de situações que já haviam ocorrido e que eram justificáveis diante de Shaul. Jonatã não estava procurando de modo algum trazer algum prejuízo para o trono do seu pai, para a sua relação com o seu pai. Isso não justifica o que ele disse, porque não era verdadeiro. Não justifica. Mas foi o que ele fez, eu não posso ocultar. Era uma prática da casa de Shaul falar mentiras. Era uma prática. Vamos lá? 1 Samuel 20, de 27 a 33. No dia seguinte, era o Rosh Chodesh, segundo dia. O lugar de Davi estava vazio à mesa. Então Shaul disse a Jonatã, seu filho: por que o filho de Shai não veio à refeição, nem ontem nem hoje? E Jonatã respondeu a Shaul: Davi implorou-me que deixasse ir a Betlehem. Ele me disse: por favor, deixe-me ir, porque a nossa família fará um sacrifício na cidade, e o meu irmão mais velho está exigindo que eu vá. Então, agora, se você me vê de maneira favorável, por favor, deixe-me ir e ver os meus irmãos. E é por isso que ele não veio à mesa do rei. Por causa disso, Shaul se encheu de ira contra Jonatã e disse: seu trapaceiro rebelde, então eu não sei que você fez do filho de Shai seu melhor amigo? Você não se importa que esteja envergonhando a si mesmo e desonrando sua mãe, não é mesmo? Porque por quanto o filho de Shai viver nessa terra, nem você nem seu reino estarão seguros. Agora envie alguém que traga-o até aqui para mim, ele merece morrer. E Jonatã respondeu a Shaul, seu pai: mas por que deveria ele ser levado à morte? O que ele fez? Shaul, porém, atirou uma lança nele, com o objetivo de matá-lo, e Jonatã não podia mais duvidar que seu pai estava determinado a levar Davi à morte. Queridos, Jonatã, em vários episódios, nós vamos ver ele defendendo Davi como a própria vida. Ele podia, eu creio, queridos, eu creio que Jonatã, embora tivesse um afeiçoado a Meler Davi, uma ligação de alma, eu creio que ele tinha conceitos ruins. Ele não via a mentira como algo errado. Mas eu não tenho dúvida que mesmo em meio a alguns erros e equívocos que ele cometeu, ele trazia no seu peito um verdadeiro amor por Davi. E esse amor que Davi nunca pôde ter, nem na sua casa, com seu pai e seus irmãos. Eu creio de todo o coração que ele ver um homem estranho, um príncipe, porque ele era um vassalo, ele era, o que ele era? O escudeiro do rei. Mas quando ele via aquele príncipe lhe dedicando tanto amor, Meler Davi conseguia compreender o amor de Hashem por ele. Ele falava: quem sou eu? Eu não sou nada. Como que pode esse homem me amar desse jeito? Eu tenho certeza do amor de Hashem por mim, porque eu posso ver o amor deste homem mortal por minha vida, um homem imperfeito, mas o meu pai é perfeito. Nós vemos que isso foi fundamental na vida de Meler Davi. Davi, quando se vê em risco, você não vê ele procurando outra pessoa senão Jonatã. Quando o rei quer matá-lo,
Ele quer procurar Jonatã. Melech Davi tinha uma referência de amor. Essa referência de amor não era o pai, não eram os irmãos, não era. No máximo nós vamos ver Melech Davi ter uma referência de amor com relação à mãe. Quando ele escreve, eu sou teu servo, filho da tua serva, era a única referência. Melech Davi não consegue confiar no amor de ninguém. Ele não consegue ver o amor na vida de outras pessoas. Ele não vai conseguir ver o amor na vida de Mical. Posteriormente, essa mulher o despreza. Ela era uma princesa e aos olhos dela ele era um vassalo. Mas o amor de Jonatã era diferente. Nós vemos a ligação de alma dele por Melech Davi depois que ele vê aquele jovenzinho de 17 anos matar um gigante, cortar a cabeça dele fora, vir com aquela cabeça na mão e falar com o seu pai. 1 Samuel 18:1. Algum tempo depois de Davi ter falado com Shaul, nasceu uma grande amizade entre Jonatã e Davi, de modo que Jonatã o amava como a si mesmo. Em nenhum momento nós vamos ver falar que Davi amava Jonatã desta maneira. Talvez depois da morte de Jonatã, a alma de Davi se ligou a Jonatã. Porque Davi desconfiava, queridos. Desconfiava. Imagina, ele foi levado com 17 anos para cuidar de um homem que estava opresso por espírito maligno. Ele estava ajudando esse homem agora intenta matá-lo. O que ele fez? Como Davi poderia confiar em alguém? Como você pode confiar em alguém? Meu pai, minha mãe, eles não me trataram corretamente, Céu, eu tenho irmãos que me traíram, eu tive um sócio, esse sócio me roubou tudo que eu tinha, me venderam algo errado, olha, me enganaram acerca disso, acerca daquilo outro. Céu, como é que eu posso confiar agora que é verdadeiro o amor que você diz que tem pela minha vida? Meu querido e minha querida, eu entendo completamente o que você diz, mas eu quero amar a sua vida, de modo que você, por meio da minha vida, possa saber se essa mulher imperfeita, essa mulher cheia de falhas e de faltas e de delitos, se essa mulher cheia de dores consegue me amar. Eu sei que alguém perfeito, maior do que a Céu, me ama com um amor indizível, indescritível. Melech Davi descobriu isso por meio da vida de Jonatã. E Jonatã estava disposto a colocar a sua vida na frente do seu pai, a levar, se fosse necessário, receber ali uma facada no seu coração, uma espadada na sua garganta, ou se fosse necessário, uma lança atravessar a sua alma. Este era o tipo de amor de Jonatã pela vida de Melech Davi. E Jonatã podia ser faltoso, ele poderia ter contado uma história para o pai verídica, mas este homem sabia amar. E este homem foi um modelo, um príncipe herdeiro, foi um modelo na vida de Melech Davi. Esse homem foi usado como instrumento poderoso para que Melech Davi cada vez mais se aproximasse de Hashem, e sabia que Hashem, que colocou uma centelha do seu amor na vida de Jonatã por ele, o amor de Hashem por ele era muito superior ao que ele poderia compreender. As escrituras dizem claramente acerca desse tipo de amor que deveria ser vivenciado por todos nós. Vaikra, Levítico 19:18. Não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém de seu povo, pelo contrário, ame ao seu próximo como a si mesmo, eu sou Hashem. Marcos 12:31. O segundo maior mandamento é este, disse Mashiach Yeshua: ame ao próximo como a si mesmo. Não existe mitzvah maiores do que amar ao Eterno com todo o seu coração, alma, entendimento e força, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Queridos, amar, decidir amar dessa maneira dói. Você pode dedicar o seu amor e não ser correspondido. Você pode dedicar o seu amor e as pessoas ficarem em dúvida se você ama, se você é verdadeiro, se você é um oportunista, se tem alguma intenção por trás do seu amor. Queridos, não se importem com o que os outros vão pensar. Tome uma decisão pelo amor, tome uma ligação de alma pela vida humana, pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Queridos do meu coração, mas meu marido não me ama assim, minha esposa não me ama assim.
meu querido e minha querida, não vai ser responsabilizada a sua vida pelo amor do seu marido e da sua esposa, mas sim pelo seu amor, pela sua decisão de amar ao próximo como a ti mesmo, se colocar no lugar do outro, procurar entender por que o outro tem uns bugs, por que o outro tem problemas, quais as reações, por que aquela pessoa procede daquela maneira, e você vai ver que nada será pesado a você, nada será pesado a você, se você amar o teu próximo como a si mesmo. Muitas famílias hoje vivem relações pautadas em medo, julgamento. Não existe ligação de alma, queridos. Não se reconhece a qualidade dos outros, não se valoriza, não se apresenta diante do eterno aquela situação. Nenhum marido ou esposa deveria ter medo dentro do seu casamento, ter medo de falar, medo de compartilhar. Eu tenho medo, se eu falar isso para ela, olha, se eu falar isso para ele, a casa vai cair, o céu vai tremer. Queridos, o céu não vai tremer a não ser pelo seu favor, se você decidir amar. O céu vai tremer ao seu favor. O céu vai trovejar ao seu favor, e você vai ouvir: meu servo amado e fiel, meu servo amado e fiel, em quem eu tenho prazer. O Eterno tem prazer que as pessoas sejam representantes dele na terra dos viventes. O Eterno quer isso para a sua vida, o Eterno quer isso para a minha vida. Ele nos tem chamado para amar sem interesse secundário, e queridos, quando você ama de verdade, você é socorrido. Sabia disso? Eu provo isso na minha vida, de pessoas completamente improváveis que o Eterno levanta na minha vida para fazer coisas superiores ao que eu posso imaginar, porque Ele tem me amado. Ele tem me amado. Pessoas de alma podem até ter, pessoas de ligação de alma podem até ter, queridos, uma divergência do modo de compreensão. Olha, 1 Samuel 19, quando Shaul está querendo matar ali a Jonatã por meio da convivência dele com a filha Mical, não é verdade? Agora nós vamos ver uma outra situação, onde Melech Davi chega depois disso e fala para Jonatã: olha, seu pai está querendo me matar. E ele fala: de modo nenhum, isso não está acontecendo. Veja comigo, depois do episódio de Mical, que ocorre isso agora, 1 Samuel 20, de 1 a 3, Davi fugiu do dormitório dos profetas de Ramá e voltou para Jonatã. Ele tinha Jonatã como uma referência na sua vida. Ele podia não devotar, não lemos que a ligação de alma de Melech Davi com Jonatã, mas o coração dele confiava nele. Queridos, tenha certeza do que eu vou dizer a você. Uma pessoa pode não ligar a alma a você, pode te amar um amor raso, ou um amor um pouco maiorzinho, mas não ter ligação de alma com você. Mas acredite no que eu estou lhe dizendo, essa pessoa vai confiar em você. Ela vai reconhecer o seu amor por ela. E Davi reconhecia o seu amor, o amor de Jonatã para com ele. E aí ele corre para Jonatã e pergunta: o que eu fiz, onde eu errei, que pecado eu cometi que fizesse seu pai querer tomar a minha vida? E Jonatã respondeu: isso não suceda, você não será morto. O meu pai não faz coisa nenhuma, importante ou não, ele primeiro fala comigo. Então por que ele esconder isso de mim? Isso não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. Davi jurou: seu pai sabe muito bem que você fez de mim o seu amigo. Por causa disso ele dirá: Jonatã não deve saber disso, ou ele vai ficar triste. Tão certo como Adonai vive, tão certo como você vive. É muito interessante a referência de Davi, quando ele faz os dois paralelos, queridos. Ele tinha só duas referências na sua vida de amor. Ele tinha a referência do Eterno, e em segundo lugar de Jonatã, queridos. São palavras de Melech Davi para o homem que ele reconhecia: eu posso confiar nessa pessoa, essa pessoa daria a vida dela por amor de mim. E ele diz isso, queridos: tão certo como Adonai vive, tão certo como você vive, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatã tinha argumentos no seu ponto de vista que seu pai não faria nada sem falar com ele, mas ele ouviu o amigo. Uma pessoa ligada de alma não é cheia de razão, queridos. Uma pessoa que tem ligação de alma, ela ouve.
Você tem dúvidas sobre você ter uma ligação de alma? Queridos, pessoas que não são ligadas de alma não conseguem ouvir o outro. Só a sua opinião é importante. E se você começar a falar com a pessoa, ela vai falar: eu não posso suportar isso, eu não quero seguir nesse assunto. Queridos, uma pessoa para ouvir o ponto de vista de outra, só se tiver uma ligação de alma. Somente se tiver uma ligação de alma. E aí o que acontece? Qualquer pessoa que tenha provado uma ligação de alma com alguém, muito dificilmente conseguirá se afastar de Hashem por causa da referência. E o restante, o inverso, também é verdadeiro. Uma pessoa que não tem uma referência de amor na terra dos viventes, muito dificilmente vai acreditar no amor de Hashem. Melech Davi, ele aprendeu essa ligação por alguém que via. E ele sabia. Ele tinha primeiramente Hashem, mas em segundo lugar, ele tinha Onatan na sua vida. Terrilim 63, 2, na Bíblia do Stern, na Bíblia comum, é de 1 em diante. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco incessantemente, meu coração tem sede de Ti. Meu sangue por Ti anseia, uma terra seca e exausta, onde não há água. Eu Te contemplava no santuário, eu vi o Teu poder e glória, pois a Tua graça é melhor que a vida. Meus lábios Te louvarão, sim, eu Te bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome eu levantarei as minhas mãos. Como um rico banquete, minha alma se fartará. Com alegria nos lábios, minha boca Te louvará. Quando eu me lembro de Ti, em meu leito, eu medito em Ti nas vigílias da noite, pois Tu tens sido minha ajuda, e à sombra das Tuas asas eu me regozijo, e meu coração se apega em Ti, e a Tua destra me sustenta. Melech Davi teve uma experiência tão profunda com Hashem, que pôde conhecer o próprio descendente na carne, mas ancestral no reino. Yeshua, a sua destra comoventemente o sustentava. Melech Davi teve de aprender a confiança, queridos. E nós temos sido, queridos, regados à desconfiança. Nós temos recebido continuamente sobre nós qual é a intenção dessa pessoa por trás, o que é que essa pessoa está querendo, qual é a intenção deste, qual a intenção daquele. Assim diz o Senhor Hashem: eu sou aquele que te sustenta por meio do meu Filho. Eu levanto diante de ti pessoas que te amem e dispostas a darem a vida pela tua vida. Queridos, você que está nesse ministério, você é tão bem-aventurado. Eu sou bem-aventurada. Queridos, o Eterno nos tem feito algo extraordinário que eu nunca presenciei em lugar algum. E eu oro ao Eterno para que você tenha compreensão de tudo que tem sido oferecido a você, para que a sua proximidade a Hashem seja verdadeira, para que você saiba que se um homem mortal pode te amar assim, quanto mais o teu Pai Celestial te ama. Hashem uma vez apresentou o seu coração a um homem, Oshea. Eu creio, queridos, de todo o coração que Oshea, ele de algum modo, eu me lembro uma vez, queridos, que eu pedi ao Eterno, ele me lembrou isso anteontem, estava caminhando com ele ali, falando com ele, e anteontem não, terça-feira, me perdoem, e ele me lembrou disso. Tu não me pediste para te mostrar meu coração? E quantas coisas, queridos, eu tenho visto o sofrimento do coração do meu pai. Em quantas situações eu tenho visto o sofrimento desse coração eterno. E ali eu acredito que talvez Oshea tenha feito a mesma pergunta, mas não como eu fiz. Talvez para entender Israel. Sabe quando você não compreende? Como é que pode? O Senhor separou essa nação. Como o Senhor pode amar Israel? Talvez ele tenha feito uma pergunta como essa, queridos. E Hashem então o chama para compreender esse amor. Esse homem que se apaixona por uma mulher que ele compra da prostituição.
Ele se apaixona por ela. E o Eterno fala: se ausente da tua casa. E ele se ausenta. Essa mulher passa então a ter amantes, tem filhos com esses amantes. Ele registra esses filhos como seus. O nome dos filhos: não meu povo. Não faz parte, não sei quem é o pai. Mas aqueles filhos se tornam filhos adotivos dele. Ele adota aqueles filhos como dele. E aí nós vamos ver algo extraordinário. Essa mulher, mesmo sendo amada, talvez não suportando o amor daquele homem, ela volta para a prostituição, é vendida como escrava. E ele vai uma segunda vez e liberta essa mulher. E o amor de Hashem é descrito em Osséias 11:8. Efraim, como eu poderia desistir de você? Ou abrir mão de você, Israel? Como eu poderia tratar você como Admá? Fazer você semelhante a Tzvoim? Meu coração rechaça essa ideia à medida que a compaixão enfervesce dentro de mim. Queridos, que palavras apaixonadas o Eterno tem por você. Como eu posso desistir de você, diz o Senhor. Você comete erros terríveis, você me trai. Não precisa muito para que você me engane. Você me devota amor pela manhã e à tarde, você já esqueceu o que você me disse. Você já está irritado no trânsito. Você já está indignado com tantas coisas que acontecem no dia. Você já está ferindo com punho fechado pessoas que eu amo. Mas como eu posso me esquecer de você? Como eu posso deixar você? Porque o meu coração está movido de compaixão por você, de tanto que eu te amo, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos tomar uma decisão de amarmos assim, queridos. O Eterno não vai cobrar se o outro ama você, Ele vai cobrar se você ama o outro. Se você se propõe a ser um agente dele na terra dos viventes, deixando de ver a sua própria dor, a sua própria vontade, abrindo mão daquilo que você deseja porque você ama alguém. O Eterno te ama com ligação de alma. Você está disposta a amá-lo assim? Nós não podemos ver Hashem, mas as escrituras são claras. 1 Yohanan 4, 20b e 21. Quem não ama seu irmão que vê, jamais poderá amar Elohim que não vê. Questione o seu tipo de amor pelo Eterno. Talvez você esteja enganando a si mesmo, a si mesma. O mandamento que temos para com Ele é que amemos ao nosso irmão. Quem ama o Eterno, que ame também ao seu irmão. 1 Yohanan 4:20, versículo 21. Céu, como é que eu posso amar com ligação de alma? Será que é só por meio de sofrimento? Queridos, depois que morre, a pessoa consegue ter ligação de alma, você sabia? Você sabia disso? A pessoa não ama enquanto está vivo, mas se a pessoa morrer, todo mundo tem ligação de alma com a pessoa que morreu. Eu estou falando sério para vocês, queridos. A pessoa não consegue ter ligação de alma enquanto a pessoa está viva, mas depois que ela morre, você já ouviu falar que todo mundo vira santo? Porque ocorre a ligação de alma. A pessoa começa, então, a valorizar aquela pessoa. Meu querido e minha querida, será que é necessário que alguém morra para você ter ligação de alma com a pessoa? Para que você pare de fazer as coisas e dê atenção àquela pessoa, para que você veja as necessidades dela. Aí você vai querer ir no cemitério visitar, queridos, isso nem é cachê. Vai no cemitério visitar. O que você está fazendo com a sua vida? A ligação de alma é um ato da decisão e da vontade. O seu desejo. Qual é o seu desejo? Que Hashem faça de você um milagre que você nasceu para ser. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.
Essa é a minha oração sincera. Em nome de Yeshua. Eu espero ter passado para você a mensagem que a Hashem mandou nós entregarmos para vocês no último Shabbat. Estou aqui com um texto de 1 Coríntios. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor que o Eterno requer de nós, queridos, é um amor diferente daquele que a maior parte das pessoas tem vivido e experimentado. Que o Eterno faça de você uma pessoa que possa ser um modelo dele na terra dos viventes, perante outras vidas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tá bom, meu querido, minha querida? Espero ter estado à altura, não é? Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tá bom? Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Pedimos, em nome de Yeshua, Pai, nos ensina a sermos ligados de alma. Nos ensina, meu Senhor. Nos ensina a tomar um ato de coragem, Pai. A ligação de alma exige coragem por parte da pessoa. Exige considerar o outro como a si mesmo. Pai, a ligação de alma se dá simultaneamente. Contigo, se nós entendermos que esse amor é essencial para que o Senhor se revele nas nossas vidas, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dirija. Pai, pelo amor da Tua misericórdia, o Senhor disse que uma pessoa tímida não poderia herdar o Teu reino. O Senhor fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Por amor da Tua misericórdia, meu Pai, faz esse povo corajoso para amar sabendo que vai doer sim, Pai. Mas para tomar uma decisão de ter uma ligação de alma, o Senhor escolheu Erudá, dele a linhagem sagrada de Mashiach. Faz-nos Erudá, meu Pai. Faz-nos pessoas que tenham coragem de amar, de reconhecer os seus erros, de chegar para o outro e dizer: Tu és mais justa do que eu. Dá-nos um coração igual ao Teu, meu Senhor. Ajuda-nos a sermos ligados de alma, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Eu te suplico, bondoso de Israel, visita todos que estão enfermos, que necessitam da Tua boa mão. Te peço por essa gravação dessa música hoje, em nome de Yeshua. Nos ajude. Somos totalmente dependentes de Ti. Fica conosco, bondoso. Nós amamos ao Senhor, meu Pai. Pai, eu quero ser ligada de alma contigo. Eu quero Te amar com todo o meu coração, alma, entendimento e forças. Me alegra, Senhor. Me alegra o Teu sorriso. Me alegra o Teu sorriso, Senhor. Me ajude a ser alguém que agrada o Teu coração, meu Pai. Beshem Yeshua HaMashiach. E assim seja, querido meu, querida minha. Shabbat Shalom. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.